Vegapunk se prepara para fazer a maior revelação de todas, anunciando numa transmissão global a grande verdade sobre esse mundo. E para impedir que isso aconteça, vemos Saturno, num ato de desespero, invocar todos os outros 4 Gorosei na ilha de Egghead. Será que veremos os poderes de todos os Gorosei já nos próximos capítulos? Começa agora a contagem regressiva de 10 minutos para que a verdade seja contada para o mundo. Galera, capítulo 1109 do mangá de One Piece, tivemos 2 pontos principais nesse capítulo, que foi a não revelação do Vegapunk por enquanto e a invocação dos 5 Gorosei em Egghead, que pegou todo mundo de calça arriada. Vai ser preciso que todos os Gorosei apareçam para servir de ameaça real para o Luffy precisar realmente fugir da ilha, já que apenas um Gorosei não foi o suficiente e consegue passar mais vergonha a cada capítulo que passa. Meu Deus do céu, a gente vai falar sobre isso. Antes da gente começar, você já sabe, pegue a sua pica-pica e dispare um laser no botão do like para impulsionar o vídeo, vem fazer parte do meu bando se inscrevendo no canal e ativando o sininho para continuar navegando pelo universo de One Piece. Primeiro de tudo, galera, eu queria falar sobre a capa desse capítulo. Na capa desse capítulo, podemos ver a ilha de Onigashima submersa no fundo do mar, naquela antiga cidade que ficava na superfície do mar antes das fronteiras do país serem fechadas e toda aquela parte, toda essa parte ficar totalmente submersa. A gente viu, que o Kaido ele tentou levar Onigashima para esmagar a capital das flores, ele quase conseguiu fazer isso, mas a ilha acabou caindo entre a fronteira e a capital em si. Agora, essa capa desse capítulo não foi o clássico pedido de capa feito por um fã pro Oda desenhar, mas sim um desenho canônico feito pelo Oda para a história em si. E se ele desenhou Onigashima submersa assim, ele certamente tem um motivo para isso, e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco mais sobre isso. Lembra daquela abertura do arco de Wano que mostra a caveira da ilha de Onigashima como se ela estivesse despertando e começando a se levantar? A caveira não só aparece se movendo, como pareceu inclusive mudar de expressão, como se estivesse mais séria do que normal, sabe? Como se estivesse realmente com raiva. Então um monte de gente fez uma cacetada de teoria baseada nessa abertura na época, esperando que a caveira fosse se mexer de alguma forma, coisa que nunca aconteceu, mas pode ser que ainda venha a acontecer. Nos últimos capítulos vimos que o Caribou pretende vazar a informação da localização da arma ancestral Pluton para o Barba Negra. Então, com essa capa de capítulo mostrando Onigashima justamente nesse momento atual em que o país de Wano será ameaçado pelos próximos avanços do Barba Negra, me parece um pouco suspeito demais. Então, se aquela abertura estiver correta e ainda exista um plano por parte do Oda para a caveira de Onigashima, de que forma isso poderia se concretizar? A resposta para isso está com a Big Mom. Por mais que muita gente desacredite, eu ainda bato o martelo de que sim, a velha ainda esteja viva e vai sim ter uma participação nessa saga final. E a resposta mais simples para o que vimos naquela abertura seria a Big Mom inserir uma alma naquela caveira e transformá-la num home. Por esse motivo, a caveira parece se mover por conta própria e até ganha uma expressão facial própria, porque ela literalmente teria ganhado vida através disso. A gente viu que a Big Mom foi arremessada nas profundezas de Wano, muito próximo da atual localização da própria ilha de Onigashima. Mas para isso acontecer, a Big Mom ela precisa estar viva, obviamente, Eu já trouxe algumas vezes aqui no canal os meus argumentos que sustentam a ideia da volta da Big Mom, mas eu posso compilar eles de forma mais atualizada num vídeo futuro para vocês, agora que o país de Wano voltou a ganhar um pouco mais de foco na história e vai voltar a ganhar, ainda mais. Mas vamos lá então, adentrando agora no capítulo em si. Vemos então toda a problemática do Vegapunk em conseguir fazer uma transmissão global como essa que ele tem a intenção de fazer. A gente vê, os Vegapunks conversando e se preocupando com a possibilidade de alguém acabar cortando a transmissão antes que ela pudesse começar a acontecer, ou até durante a própria transmissão em si, Então a gente vê eles planejando se aproveitar do sistema de comunicação da própria marinha, eles conversando sobre o intervalo de tempo que o mundo precisaria para preparar todos os Dendemushi e estarem presentes durante a própria transmissão. Enfim, eu confesso que eu aceitaria de boa o Vegapunk conseguir fazer essa transmissão global sem muita explicação mesmo, considerando que ele é o maior gênio desse mundo, mas eu achei válida toda essa preocupação em como eles conseguiriam executar um plano como esse.
esse. Agora, uma coisa que eu achei muito genial e ao mesmo tempo safada por parte do Oda foi a seguinte: vemos o Vegapunk dizer que as pessoas ao redor do mundo precisariam de pelo menos 1 hora até se prepararem para assistir a transmissão ao vivo, mas como um intervalo de tempo como esse colocaria a própria transmissão em risco, de acabar não acontecendo, já que é um intervalo de tempo muito longo, o mundo precisaria estar preparado no intervalo de 10 minutos. Então, mais uma vez, temos aqui, o clássico recurso de contagem regressiva até um grande acontecimento passado. Acontecimento, eles acontecem. Agora, deixa eu explicar. Depois do capítulo passado, todo mundo ficou maluco, esperando que a grande revelação do Vegapunk já acontecesse nesse mesmo capítulo. Teve até vazador emocionado, cara, como eu odeio esses caras, Vazador emocionado, dizendo pro povo não ler spoiler, ficar longe dos spoilers. Teve um alvoroço do caralho, até que saiu o capítulo e simplesmente não teve revelação nenhuma. Isso foi um banho de água fria tão grande que vocês não têm noção. Agora, por que essa justificativa do Oda foi tão genial e safada ao mesmo tempo? Porque, primeiro, ele diz que o mundo e a gente, por consequência, precisaria esperar 1 hora até ele começar a transmissão. Aí você pensa, porra, 1 hora dentro do mangá vai demorar o quê? Uns 10 capítulos, provavelmente. Vai demorar pra caraca ainda. Mas aí, ele diz logo em seguida que, na verdade, vai demorar só 10 minutinhos. Então a gente pensa o quê? Ufa, graças a Deus, então não vai levar 10 capítulos, Vai levar só uns 5 talvez. E dessa forma ele tenta amenizar a ânsia da gente ter esperado, essa revelação acontecer já nesse capítulo. Tipo, porra, não aconteceu nesse capítulo, mas veja pelo lado bom. Pelo menos a gente não vai ter que esperar mais uns 10 capítulos. A gente vai ter que esperar só uns 5, provavelmente. Mas eu não vou cair nessa, Oda. Ainda assim, foi um banho de água fria, sim. Fora que dava pra ter começado a transmissão de imediato e depois ficar reprisando a fita pra quem quiser, pra quem só conseguisse chegar depois, pra poder assistir. Então, eu só vou te perdoar, Oda, porque a página final desse capítulo compensou de outra forma o hype que esse não entregou. Vemos então um panorama geral do mundo se preparando para essa bomba. Vemos os Gorosei e Marijoa, ao que parece, conversando com o Saturno de forma telepática, que foi bem interessante. Vemos a Rebeca e companhia em Dressrosa, o pessoal da Vila Fuchsia ali tentando arrumar de qualquer jeito um Dendemushi para conseguir assistir, o pessoal acordando em Water 7, a Vivi no dirigível do Morgans e até os revolucionários em Kamabaka, O Dragon já preocupado. Tomara que eu não tenha que fazer nada, tomara que eu não tenha que fazer nada, tomara que eu tenha que continuar aqui quietinho mesmo. E voltamos então para Egghead, onde vemos o Luffy enfrentando o Kizaru e o Saturno ao mesmo tempo. Depois do Luffy ter segurado os dois, um com cada mão, vemos a reação dos dois, com o Gorosei tentando fincar a sua pata envenenada no Luffy e o Kizaru simplesmente atirando laser pelos olhos. Galera, vocês não têm noção do quanto eu esperei por esse detalhe bobo e medíocre do Kizaru sem nem sequer tirar as mãos do bolso mais, meu amigo, pra lutar, decidindo simplesmente atirar laser direto pelos olhos mesmo, porque pra quê, meu amigo? Já não quero ter que lutar, vou aqui só ficar com a mão no bolso aqui, ó, só pra todo canto já é o suficiente. Vemos então o Luffy pegando os dois e esmagando feito panqueca com um tapa e depois rodando eles dois com o dedo como se fossem massa de pizza. E por fim, arremessando eles pra longe. Vemos o Kizaru sendo arremessado contra um navio da marinha e ficando lá deitado no chão com a mão no rosto mais uma vez. Eu acho que a essa altura, galera, eu não preciso argumentar de novo, Eu acho que eu já argumentei o suficiente aqui que o Kizaru, ele tá fazendo corpo mole. Tudo bem que o argumento do Kizaru atirando um laser no Vegapunk capítulo passado pra cauterizar a ferida feita antes pelo Saturno foi um pouco demais da minha parte, eu confesso que talvez eu tenha extrapolado um pouco aqui as coisas, mas que ele só atirou no Vegapunk porque o próprio Vegapunk já tinha sido ocado antes pelo Saturno, isso é fato. O Kizaru, naquele momento, chutou o cachorro morto ali porque ele viu que depois daquele oco que ele tinha levado do Saturno já não tinha mais o que fazer mesmo, então, pô, tá bom, vai.
e atirou exatamente onde ele já tinha sido ferido, só realmente para chutar, para terminar o serviço que já ia ser concluído. E outra coisa, galera, todo esse efeito visual do Luffy enfrentando os dois é basicamente o estilo de luta dele nessa forma, né? O efeito, mais um efeito visual do que outra coisa. Não quer dizer que o Kizaru e o Saturno eles receberam o dano equivalente a eles serem literalmente esmagados, senão eles teriam morrido provavelmente, né? É mais um recurso visual da fruta do Luffy. Lembrando que a exata mesma coisa aconteceu com o Kaido também. O que o Kaido passou vergonha, meu amigo. Tanto que eu até defendi o Kaido. Eu fiquei, cara, não é possível isso. Eu tô defendendo aqui com o Kizaru também. Eu sou a pessoa mais... Eu sou ou não sou? A pessoa mais imparcial que vocês podem ver. Agora, beleza, eu defendo o Kizaru até a última página, mas o Gorosei Saturno eu não vou passar pano. A aparição dele na ilha, com aqueles efeitos de invocação demoníaca, um tamanho colossal, aquela aparência bizarra, aquelas referências mitológicas japoneses e aquele monte de poder místico, foi uma introdução do mesmo nível que a do Kaido, galera. O mesmo nível de imponência ele conseguiu passar com essa introdução. Agora, na prática, se esse merda é nível Lute, eu ainda diria que é muito. Na verdade, eu até cogitei dizer que ele é nível King, mas como pode um Gorosei ser um poste desse jeito? Mas beleza, o poste na última página decide então invocar todos os outros 4 Gorosei em Egghead para impedir a todo custo que a mensagem do Vegapunk chegue para o mundo. Eu confesso, galera, que essa foi uma página insana do Luffy ali gigante sozinho de um lado, né, e do outro lado Saturno e mais 4 círculos de invocação saindo aquelas trevas de dentro. Certamente uma das páginas mais insanas desse arco inteiro, e eu tô muito ansioso para ver isso animado, porque a Toei, ela tá caprichando demais quando ela precisa, galera. Ela vê esses highlights do mangá e ela vai e consegue deixar ainda melhor. E um detalhe que vale ressaltar nessa cena é que os outros 4 Gorosei não se invocaram de forma deliberada na ilha, mas eles foram, na verdade, invocados diretamente pelo Saturno. E isso é um detalhe muito foda, porque o Gorosei Saturno, ele tem, a gente sabe, né, a sua fruta despertada, e a gente sabe que o despertar de uma Akuma no Mi permite com que o usuário afete a realidade ao seu redor com o seu poder, seja o ambiente, os cenários propriamente ditos, como também até outros indivíduos vivos. Então, o Saturno usar o seu círculo de invocação em outros indivíduos para trazer os outros Gorosei para a ilha de forma, né, a teleportar eles para a ilha, é um exemplo claro do despertar da sua Akuma no Mi, e eu achei isso muito, muito, muito foda. Agora, eu preciso dizer que a aparição de todos os Gorosei em Egghead, por mais que seja uma bomba por si só, né, uma surpresa, e que ninguém esperava algo assim, infelizmente essa aparição ela só acontece porque o Saturno é um bosta. Em comparação ao Luffy despertado, sim, mas é um poste inútil que está sendo muito mal explorado desde que ele começou a entrar em ação. Ele começou muito bem, mas depois só foi ficando cada vez pior. Então, além dessa aparição dos outros Gorosei ser seguida de praticamente um pedido de socorro e ajuda por parte do Saturno, que foi perdendo, né, completamente o hype a cada capítulo que se passava, isso faz com que até mesmo o hype nos outros Gorosei também caia por terra, ou pelo menos diminua bastante, principalmente, né, se eles também forem imortais iguais o Saturno. Aí vira só uma desculpa para eles também só ficarem apanhando de graça o tempo inteiro para outros oponentes. Enfim, galera, eu sei que nesses casos, quando eu falo de 2 pontos negativos que seja, sempre aparece aquela meia dúzia nos comentários dizendo: esse cara só reclama de tudo, né? Mas eu vou usar aquele clichê do quem me conhece sabe, pra dizer que não é assim. Na esmagadora maioria das vezes eu tô aqui super de boa, mas eu senti que esses 2 pontos principais desse capítulo, a não revelação do Vegapunk e a aparição dos outros Gorosei, não me agradaram tanto assim, e eu dei os meus argumentos aqui pra isso. Você não vai me ver jogar hate aqui gratuito. Mas enfim, vamos então esperar pra ver os poderes dos Gorosei serem apresentados, muito provavelmente nos próximos capítulos, e como eu falei, isso vai servir como uma forma de realmente colocar uma pressão absoluta sobre o Luffy e sobre o seu bando, para que eles sejam obrigados a fugir até a ilha de Elbaf. Com isso, eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários, e agora eu vou recomendar pra vocês o meu último
último vídeo falando sobre como o Oda pode ter revelado, através do Vegapunk, o grande segredo por trás do Barba Negra. Esse vídeo vai aparecer agora na tela para você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!